A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez venho aqui na repudiação, né, de aqui ir contra os hereges que leva o povo de Deus à idolatria, né? Eu não posso me calar, né? E a minha missão é desviar, né, as atenções dos santos de Deus da idolatria programada pelo diabo, por Satanás, pelos filhos de Lucifer. Bom, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim que os feiticeiros, idólatras, né, idólatras, vamos pegar os idólatras, eles não entrarão no reino de Deus. A princípio, quero pedir vocês que vocês ignorem aí o galo cantando, porque galo, não, ele não tem hora de cantar. E eu quero aqui neste momento mostrar para você o quanto que esta pestilência, né, tem levado verdadeiramente milhares de almas ao inferno, né? Veja que nós sabemos que existe uma adoração promíscua, uma adoração chamada idolatria, que até mesmo, né, a igreja, o templo de Salomão, a qual eles vão reconstruir, né, sabemos que ali justamente é para trazer uma idolatria. Neste caso, colocando ali os utensílios, né, da Aliança Velha, ou seja, do Antigo Testamento. Então, nós não podemos de forma nenhuma, de jeito nenhum, nós podemos, né, em aceitar esse tipo de idolatria no nosso meio, né? De forma nenhuma nós podemos aceitar. E eu quero aqui mostrar para vocês que, infelizmente, né, essas igrejas profanas, nessa garganta do diabo, que a gente fala e chamarei o quantas vezes for preciso, porque todos aqueles que na verdade profanam contra o santuário de Deus, eles são mercenários. E esta igreja tem levado milhares, né, ao inferno. E muitas pessoas não têm visto qual o significado, porque quem adora, né, utensílios, quem adora imagens, né, criadas, mesmo que Deus mandou criar. E a gente vai falar um pouco aqui para vocês sobre essa questão, né? Justamente. Mas como é que Deus mandou criar uma coisa e tal, aquilo outro, e por quê, né? Então nós queremos aqui ver na base que tudo aquilo que Deus jogou fora no lixo, Satanás tem reciclado. E é por isso que nós vemos as igrejas católicas, por exemplo, adorando imagens, adorando esculturas, querubins e serafins e outras coisas. E muitas igrejas que têm a Arca da Aliança no teu altar não são diferentes das igrejas pagãs. Então eu quero mostrar para vocês que quem dirige esse tipo de igreja, geralmente, quem dirige esse tipo de igreja são justamente pessoas que são ligadas ao satanismo, ao paganismo, são pastores que são formados, né, na teologia de Satanás para levar o povo à desgraça, né, da idolatria. Uma coisa que Deus mais odeia é a idolatria. A idolatria é algo que Deus verdadeiramente repudia. Eu não quero aqui trazer menção sobre agora a idolatria, mas eu quero mostrar aqui sobre o tema do que está escrito aqui, que esta igreja pagã, a universal, né, satânica, tem trazido milhares de pessoas a adorar, né, as imagens e a outros deuses. E vamos mostrar que esta adoração, igreja que tem a Arca da Aliança em seus altares, elas não passam de igrejas pagãs, de igrejas católicas, de igrejas idólatras. E tais são aqueles também que a seguem eles e que concordam. Sabe por que a Bíblia diz que você está perecendo? Porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Então, tá aí, né? E Apocalipse 22, 15 diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. E o que Deus mais odeia é povo se prostrar e adorar uma imagem, uma arca. E eu vamos contar um pouco da história para vocês
porque você está redondamente enganado e que essa igreja pagã, esta e outras igrejas evangélicas pagãs, né, tem colocado a arca no altar. Vamos ler a história primeiro para depois a gente comentar, tá bom? Vamos ler o que, para não ficar muito vago, vamos dar uma lida para depois a gente comentar, certo? Vamos lá. Essa matéria aqui é de hoje, né? É de ontem, aliás, dia 8/8, né? E hoje é 9, vamos lá. O Templo de Salomão faz celebração com volta da Arca da Aliança, né? Veja bem, esse maldito templo que foi feito no nosso país trouxe a pior desgraça para a destruição do nosso Brasil. A idolatria, a adoração do povo, aonde o povo deveria ir ver as coisas sagradas que é Israel, desviou, né, para justamente as atenções ao Brasil. E nós sabemos que Deus destruiu 2 vezes o Templo de Salomão, né, justamente porque o povo, eles tiravam as coisas sagradas daquela época que valia, né? E os ortodoxos, os judeus que não crê na vinda do Messias verdadeiro, né? Ou seja, que acredita que o Messias, Jesus Cristo, não é o Senhor, mas sim o Messias, né, antibíblico aí, o Messias islâmicos, né? É um anticristo. Então eles darão voto. Então eles estão construindo, né? Fez todos os aparatos, todas as ferramentas consagradas do templo da época. E agora eles estão esperando o local para construir o Templo de Salomão, né? Que o anticristo vai chegar, porque se fosse uma coisa tão boa, não era o anticristo que ia fazer esse acordo para que acontecesse. Mas para acontecer as escrituras, né? Para acontecer aí os sinais desse tempo tem que acontecer, tem que fazer esta arca, tem que construir esse templo, né? Deus destruiu 2 vezes o templo por causa que levaram, né, os utensílios sagrados, e aí Deus destruiu e agora fica o terceiro templo aí para ser construído na era do anticristo, tá? E veja que quem vai construir mesmo são judeus ortodoxos, judeus que não são messiânicos, né? Judeus que não são Messias, que não crê na santa vinda do nosso Messias verdadeiro e que não creu que Jesus Cristo já veio e morreu por nós. Vamos lá. Então eles estavam esperando um Messias vindo num cavalo branco, cheio de soldado, de exército, né? E Jesus entrou numa jumenta, né? No jumentinho, aliás, né? No jumentinho, à base de tapete de folhas de palmeiras, né? E o povo dizendo, Hosana, 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 né? Então eles rejeitaram. Então nosso mestre já veio, vai vir agora arrebatar a noiva, né, nas nuvens, depois virá na segunda vez, na segunda vinda dele, para manifestar diante de toda o mundo, né, o seu poder e o seu milênio, o seu governo. Então vamos lá, vamos ler aqui. No último domingo, né, a Igreja Universal, a Empresa Universal, né, celebrou o 4º ano do Templo de Salomão, reunindo cerca de 20 mil pessoas, né? Para mim, 20 mil pessoas idólatras, né? Lógico, são pessoas que, infelizmente, se Jesus vier e pegar elas nesse ato, vão todos perecer. Arrebatamento, te garanto que nenhum desses sobe dentro da Bíblia. A comemoração teve o retorno da Arca da Aliança, uma réplica que foi levada até o altar ao som de clarins. De acordo com a Bíblia, a Arca da Aliança armazenava as tábuas dos 10 mandamentos, um vaso de ouro com maná e a vara de Arão, que tinha florescido. Um fiel descreveu a arca como sendo o laço com Deus. Outros choraram ao ver a réplica passar. Eu vou mostrar para vocês que diferença nenhuma dessas denominações que colocam Arca da Aliança em seus altares e que devotam a esses utensílios, né? Que hoje Deus jogou ao lixo. Jogou ao lixo, jogou ao lixo. Por quê? Porque sagrado era quando era o Antigo Testamento. Mas vamos provar que diante disto aí, Deus repudia tudo. A única coisa que saiu da pedra e foi para o papel, né, foi a palavra de Deus,
foi os mandamentos de Deus. Então vamos mostrar para vocês que agora todos nós temos ele na mão, não precisa mais estar dentro de uma aliança. Vamos mostrar. Então veja bem que, continuando, a pregação da celebração foi realizada pelo bispo Renato, né? A princípio, quero dizer para você, no meio protestante não existe bispo para apacentar a ovelha de Cristo. Na igreja evangélica cristã, bispo é se dado ao nome de um padre, né? Um eclesiástico, um líder que lidera uma diocese. Diocese se dá nome de igrejas pagãs católicas, correto? É isso aí. Então, tirar esses nomes e transferir para a igreja evangélica é realmente profanar o santuário de Deus, porque Deus não reconhece esse tipo de pessoas, né? Na verdade, pastores, sim, esse tal de apóstolos, né? Apostolo, bom, para você entender, irmão, não existe apóstolos, né? Ah, mas apóstolos são seguidores de Cristo. Sim, pessoas que seguem a Cristo é chamado como as pessoas apóstolos no sentido de seguir a Cristo, mas esse nome apóstolos, né, só deu e cabe somente àqueles que escreveram, né, o novo mandamento, né? Então, o Novo Testamento, né? Então veja bem que aqueles que escreveram são chamados apóstolos porque aqueles andaram verdadeiramente com Cristo, carne a carne, face a face, espírito a espírito. Então, é chamado apóstolos porque esses daí foram apontados fisicamente, principalmente pelo próprio Jesus, para ser seus seguidores. Então, Jesus não apontou fisicamente esses abestados que estão em cima de altares, que se levam e intitulam apóstolos, para dizer que eles andaram com Cristo, que eles escreveram algum livro e deixou para a gente aqui ler. Não. Né? Então, ignore que não existe esse tal de apóstolos e nem muito menos, né, bispos e principalmente bispa, ignorando-se também pastora, né? Não existe. Então, isso são idiomas praticados no catolicismo, no paganismo. Então, se você tem na sua igreja esses miliantes que levam o nome, né, desses maléficos, né, como tais, eu citei, né, queira verdadeiramente ignorá-lo, tá bom? É pastor, né? Nem mesmo ancião não devemos aceitar. Nem mesmo ancião, porque ancião é velho. Não, nem mesmo ancião. É pastor, presbítero, diácono, evangelista, né? Missionário, missionária. Isso aí é o linguajar dos verdadeiros cristãos. Agora o restante, né? Você só carrega se você verdadeiramente está misturado com a diocese, né, episcopal aí, do catolicismo, do paganismo. Vamos lá, continuando então. A pregação da celebração foi realizada pelo bispo Renato, né? Quer dizer, um padre, vamos dizer, com um padre, porque bispo é um padre que rege uma diocese. Diocese é a igreja católica, a igreja pagã. Hoje Deus quer colocar uma aliança dentro de nós, veja bem, né? Ele quer fazer uma arca de mim e de você, lembrou Cardoso, né? O Templo de Salomão foi inaugurado em 31 de julho de 2014 e já foi visitada por cerca de 15 milhões de pessoas bestas, né, para mim, né? Desde então, de pessoas abestadas, de pessoas que foi lá buscar a maldição, porque na verdade você não tem que valorizar, você entendeu? Principalmente um templo fora da Terra Santa. E nem muito menos nós que somos santos de Cristo, né? Nós estamos pouco preocupando com o templo de Salomão ser reconstruído lá em Israel, entendeu? Porque aquele templo vai servir para eles mesmo guerrear contra o anticristo. E, na verdade, né, ali vai finalizar a idolatria desse judaísmo, né? Desses ortodoxos, vai finalizar lá naquele templo lá, e eles vão passar a adorar o verdadeiro Deus vivo, né? E saber que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor, e ele que é o verdadeiro Messias, não o anticristo que ajudou a governar ali. Então, vamos aqui mostrar que você está caminhando para uma idolatria, né? Então, veja que nós vimos essa matéria, né? Sobre 20 mil pessoas, né? Adorando, né? A besta, adorando a idolatria. Então vamos começar por isso que eu quero aqui dizer, né?
por que é errado ter a Arca da Aliança na igreja, né? Há algum tempo que, por exemplo, também já queria aí, pretendia, né, falar sobre este assunto, mas como esta matéria aí veio aí à tona, foi bom para mostrar para vocês o paganismo dentro dessa universal que vocês estão seguindo, né, ao anticristo, aos falsos profetas, à idolatria e adorando verdadeiramente uma caixa de madeira feita por mão de homem, pecador, né, deturpadores da palavra de Deus, beberrões, né, lascívicos, né, adulteradores, né, pessoas roubadores. Quer dizer, são pessoas que verdadeiramente, você acha que essas pessoas que estão pondo a mão numa arca dessa aí naquela época passada, você acha que esses aí colocassem a mão, você acha que eles estavam vivos? Não. Se isso aí Deus levasse a sério, né, com o poder de Deus, todos dali já estavam mortos, até mesmo aqueles que entraram no templo, porque, na verdade, não era, as pessoas naquela época não podiam entrar no templo, só via arca uma vez no ano, e mesmo assim, né, através do sacerdote. Só o sacerdote que verdadeiramente podia tocar nessa arca, e na verdade é homem limpo, de coração puro, sem trapaça, sem roubalheira, sem ladruagem, sem mentira, sem embaraço, sem nada, é que poderia. Agora, qualquer pecador ali, entendeu? Qualquer prostituta, qualquer maconheiro, traficante, quem for, pode colocar a mão ali que não vai acontecer nada, porque ali não existe a presença de Deus. Então veja bem que nós vemos aí o crescimento de utilização de réplicas de Arca da Aliança pelas igrejas. Nós vemos aí catiçais, vemos aí vara de Arão e muito mais coisas, né? Pedras do mandamento e tal, aquilo outro. Então, além de outras práticas, né, judaizantes no meio cristão, né? O que veremos por algum ponto bíblico aqui é que é errado tal prática, e vou provar para vocês. A Arca da Aliança, né, representa a antiga aliança de Deus com a humanidade representada pelo povo de Israel. Além de representar a presença de Deus, vale a pena frisar isso, que a arca representava, mas não era a presença de Deus. Veja bem, a arca representava, mas não era a presença de Deus. Ela foi feita, né, a mando de Deus. É verdade, né? É verdade que ela foi feita. Mas para a antiga aliança, hoje vivemos a nova aliança, que é representada pelo sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário e de seu sangue derramado. E podemos ler isso, onde ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muito é derramado. Marcos capítulo 14, versículo 24. E temos também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 também, né? 23, 24. Então veja bem que hoje nós vemos aí uma prática da idolatria. Estas Babilônias de Satanás, né? Essas aliadas do Lucifer, essas aliadas do anticristo, o que eles querem levar as pessoas na época de hoje, né? Justamente no tique-no-taque do arrebatamento, né? É justamente a praticidade da idolatria, né? Porque a gente podemos ver que os judeus, né, as práticas da religião judaica estão entrelaçadas com a antiga aliança, deixada de lado e substituída pela nova aliança. Como lemos em todo o capítulo 9 de Hebreus, né, na antiga aliança predominava a lei, sendo esta formada de 3 aspectos, né? O cerimonial, religioso, né, que é o judaísmo, o civil, que é o Código Civil do povo de Israel, vale a pena, vale somente para o povo de Israel, neste caso, né? E o moral, né? Destes 3, somente o moral continua na nova aliança. Os demais foram abolidos, né? Então, os demais foram abolidos. Então, houve um tempo que Deus vai dizer pela boca do profeta Jeremias que, devido ao tamanho do pecado de idolatria do povo de Israel, eles seriam invadidos pela Babilônia e seriam levados cativos por causa da idolatria. Quando isso ocorreu, os babilônicos destruíram o templo e a arca sumiu, e até hoje há nada, ou seja, ou há na cabeça de muitos a dúvida de onde ela foi parar. Ah, já sei. Na verdade é o seguinte, ela foi parar aí no tempo de Salomão do Edir Macedo, aí, do Edir Trambiqueiro, né? Então tá aí, a arca aí, se eles querem encontrar a arca, tá aí, ó. Pode ir lá que a arca tá lá, é a arca. Ah, mas tá dizendo uma réplica, pois é, mas a verdadeira tá escondida debaixo desse templo aí, né? Deus então vai começar a falar que o povo se arrependendo
ele restauraria a vida do povo, inclusive trazendo-o de volta à sua terra de origem. Então Deus diz o que está relatado em Jeremias 3,16. Vamos ver o que está? Leia aí, né? E sucederá que quando vós, né? Quando vós, eu vou pegar aqui para vocês entender, né? Aqui. E sucederá que quando vós multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Bom, eu vou dar mais uma lida, porque parece que não está claro, né, a estas pessoas. Vamos colocar mais aqui, para que você possa entender. E sucederá, isso aqui é Jeremias 3,16, que quando vós multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Veja bem que nós vemos aqui essa apostata universal do reino de Zeus, né? Aqui fazendo outra, né? Assim também como lá em Israel, eles já prepararam tudo para a chegada do anticristo, para que o anticristo habite neste templo de Salomão, né? Então veja bem, para vocês verem que o próprio Senhor lhe disse, e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Certo? Eu quero te dizer por quê. Por que que Deus mandou fazer uma aliança, uma arca? Por que Deus mandou colocar querubins, né? 2 querubins na arca, né? Por que Deus pegou e fez isso? Bom, você pode ver que dentro da arca tem a pedra das leis, que é a ordem de Deus. Dentro da arca tem o vaso de ouro do maná, né? Que Deus mandou o maná lá no deserto. E temos também a vara de Arão, que floresceu. Tudo isso dentro de uma arca, né? Seria o poder de Deus. Deus, ele nunca esteve na arca, ele representava ali o poder dele, né? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Embora nós vemos que Deus mandou Moisés fazer aquele tipo de templo de arca para que ele pudesse guardar as leis ali. Vamos aqui trazer para a nossa modernidade hoje. Por que a arca? A arca simboliza hoje, né? No real, você, eu, somos a arca. Aqueles utensílios da lei de Deus, pois o salmista Davi diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, todos aqueles poderes, toda aquela palavra, aquelas pedras que estavam escritas, é a palavra de Deus dentro do seu coração. Todo aquela vara de Arão, né, que floresceu, é mostrar, né, o que Deus tem, o poder de Deus emanando dentro de um ser que hoje, né, somos nós. Então veja bem, por que que Deus mandou fazer aquela arca? Porque naquela época as pessoas, o pecado delas estava tão expandido que nenhum deles ali tinha um coração, estava apto a Deus habitar dentro deles. Porque a podridão, a idolatria, né, a profanação, né, ali estava realmente se estendendo, né, estava realmente crescendo. Então Deus não encontrou morada nesses homens perversos. E até então, veja bem que nem mesmo dentro dos sacerdotes, né, Deus não encontrou. É por isso que Deus mandou fazer uma arca, para que esta arca ficasse no templo, e neste templo, de ano em ano, né, as pessoas pudessem ir lá se confessarem, né, e os sacerdotes fizessem o trabalho de ser sacerdotista deles. Veja bem que neste momento, qualquer homem impuro, né, que tocasse na arca morreria,
né? E nisso, atraía a arca também, né, aos inimigos de Deus, porque sabia que Deus estava, a presença de Deus estava naquela arca, porque Deus não habitava em coisa feita por homem, mas a presença de Deus representava os poderes dele ali dentro daquela arca. E os querubim, por quê? Porque Deus, ele é cercado de querubim, né? É bíblico, né? E em cima do trono de Deus temos os serafins. Então veja bem que neste momento Deus estava representando, né, ali uma presença dele. A presença dele não quer dizer que ele pessoalmente está com a pessoa, pois se nós chegarmos e nós formos ler Êxodo capítulo 33, né, do 1 a 7 a 8, nós podemos enxergar que o próprio Deus, ele disse para Moisés, ó, não vou com este povo, só vai a minha presença com ele. Porque o povo tá na idolatria, tá usando maquiagem, tá usando, né, brincos, anéis, tá usando, se você quer ver, é só você ler, certo? Tá usando os aparatos do Egito, né? Os aparatos de Satanás, que Satanás criou, né? As suas arrecadas, né? Os seus anéis e tal. Então, o povo, sabendo disso, né, prantearam. E verdadeiramente, o que aconteceu? Mesmo o povo abandonando, por isso que a Bíblia diz, devassa, não erreis, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, mesmo o povo abandonando, se arrependendo, Deus não foi com eles, só a presença de Deus. Que esta presença nós classificamos e chamamos de misericórdia de Deus. Entendeu? Misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, mas enquanto você está aqui nessa terra, a misericórdia de Deus, ela vai durar para a tua vida. Chegou no inferno, então Deus não tem mais, mesmo que ele tenha misericórdia, mas não pode mais te defender. Ele não pode exercer a misericórdia dele por causa da sua rebeldia. Então veja aí que nós estamos vendo bem nítido, né, aqui uma satanização que veio justamente de onde? Dessa igreja Porta Larga, né? Igreja satanista, igreja da era, né, do anticristo que está se aproximando e que esse braço direito dele é aquele que vai estar juntamente com seu pai das trevas, governando e agradecendo os pais das trevas, vai agradecer aí, né, por ele estar levando esses milhares de abestados para o inferno, porque adora uma imagem. Qual a diferença tem de você para a Igreja Católica? Qual a diferença tem de você para os pagãos? Não, nenhuma. Então veja bem, né, que nós lemos aí que a própria Bíblia ela condena em Jeremias 3,16, que diz: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, nunca mais, olha só, se nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Então veja bem, o templo de Salomão lá em Israel, eles já fizeram outra arca da aliança. Já é uma transgressão, mas isso é para cumprir o Apocalipse, né? Para cumprir o Apocalipse, vai entendendo. Então, como eles são rebeldes e eles ainda vivem debaixo da lei, embora não crê no tempo da graça que Deus, que Jesus, né, criou uma nova aliança, então eles continuam na velha aliança. Por isso, vem esses falsos profetas lá do inferno, dizendo que é profeta que Deus mandou e fala com Deus e veio lá do fim dos quintos dos infernos para chegar e dizer que Deus falou com eles e que, né, e eles vêm aqui rasgar, né, rasgar a graça e costurar novamente o tempo do Antigo Testamento, que é a lei. Então, continuando aqui, né, reparou que Deus diz para nunca mais se fazer outra, né? Você reparou que aqui está escrito para nunca mais fazer outra? Está escrito, né? Aqui, e sucederá que quando vos multiplicar, né? Está aqui, ó, nunca mais significa nem se fará outra, né? Nem se fará virar o coração, nem dela se lembrar, nem a visitarão, nem se fará outra, certo? Então veja que a Bíblia fala que nunca mais, né? Nunca mais fará outra, não se fará outra, né? Agora eu te pergunto, Deus proibiu. E ele proibiu por quê? Por que ele proibiu? A resposta é simples. A maior das restaurações
que o povo precisava era o quê? Era espiritual, né? Era isso que Deus quer, que você restaure sua vida espiritual. Não se lembre de uma arca para restaurar a vida espiritual. Porque você, lembrando de uma arca para restaurar a vida espiritual, você está nada mais, nada menos caindo no desuso do quê? Da idolatria, porque você está precisando de se prostrar diante de uma arca para ser restaurado na fé. Para Deus olhar para você como se a arca tivesse poder, né? Bom, é claro, é óbvio que isso ali, para os verdadeiros cristãos, não é nada. Nem como enfeite serviria, porque seria idolatria dentro da sua casa e muito mais na igreja. Então veja bem, né, que mais à frente Deus ainda fala, escute bem, né? Mais à frente Deus ainda fala pelo apóstolo João, algo relatado no Evangelho segundo escreveu João, para que ele colocasse um certo texto de um modo, né, que ficasse no capítulo 3 e versículo 16, que vem nos dizer assim, preste bem atenção, né? Eu poderia aqui pegar aqui o versículo, eu vou pegar aqui o versículo para que vocês possam acompanhar comigo, para não dizer que eu estou aqui, né, inventando, para não dizer que eu estou aqui inventando e na verdade é bom a gente acompanhar tudo isso aqui. Deixa eu simplesmente chegar isso aqui mais para cá, para que vocês possam entender. Vamos ver aqui, João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá então, né? Ver aqui, 3,16. Vamos ver o que João fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho. Veja que Jesus não nasceu, né? Não tem como chamar do nascimento, foi enviado. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se uma pessoa diz que Jesus é mentiroso, é porque ele não crê em Jesus. Se uma pessoa diz que Jesus fez, diz que Jó, que é uma história inventada, é porque ele não crê em Jesus. Se eles dizem que o Espírito Santo de Deus, né, que os discípulos, eles roubavam dinheiro, né, enganavam as pessoas, sendo os discípulos usados ali pelo Espírito Santo, então, esse também blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, como nós vimos aí, né, do tal do Mário de Oliveira. Então, veja bem que essas pessoas que ignoram a verdade, então com certeza elas pagarão. Então veja que o próprio Deus disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, você não tem que se dobrar diante de uma arca feita por mão de homem, ainda mais homem desta era podre, né? Desta era profana, a era da chegada do anticristo, a era pior do que Sodoma e Gomorra, e a era pior do que o tempo de Nínive, e a era pior do que o tempo do dilúvio. Então, Deus não habita, né? Jamais ele vai chegar e vai habitar em profanos, caídos, vendedores da fé, né? Charlatões, enganadores, que ficam nos seus templos de luxo, né? E achando que Deus está ali. Então veja o tanto de abestado de milhares de pessoas que verdadeiramente estão, né, ali acompanhando essa solenidade mona, né? Que na verdade é só entre eles, porque não é trino, não tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja bem que estamos vendo aí, né? Você pode ver que até o meu programa aqui, isso aqui, ó, os caras aqui estão vestidos de branco, mas por dentro deles são tudo negro, né? Isso aqui é a alma deles, isso é a alma deles, é assim que eles estão por dentro, tudo negro. Então, eu vou te perguntar uma coisa, e este tipo de ritual, né, que passou-se a fazer no tempo da graça, isso é magia negra, isso é ritual de feitiçaria, de bruxaria, isso é idolatrismo. Então esse tipo de ritual, né, tem se ganhado no mundo inteiro adoração a um tesílio que, entre aspas, são sagrados. Porém, o que adianta esses abestados condenar a igreja pagã, né, que eles são pagãos também,
condenar os católicos, porque eles adoram mais escultura, isso, aquilo, outro, se eles também adoram, né? Abestados adoram um caixote com um monte de quê? De pornografia, de putaria aí dentro, porque nada disso tem valor para nós cristãos. Isso aí foi tudo construído por mão de pecadores profanos, estupradores, violentadores, enganadores, né? Pessoas que verdadeiramente não têm vida, estupradores da palavra de Deus, certo? Eu digo da palavra de Deus, violentadores da palavra de Deus, deturpadores da palavra de Deus, né? Então, são estupradores da palavra de Deus. Então, esta é a forma. E pessoas pecaminosas que andam no mundo de pecado, né? Fornicação e adultério, isso eu posso falar. Então, veja bem que nós vemos aí, né? Pessoas que se dizem santos, que na verdade, para ser santos, para carregar uma arca da aliança naquela época, era escolhido por Deus, não era por homem comedor de feijão de arroz, não. Vamos lá. Então, por que Deus proibiu? Porque a resposta é simples. A maior das restaurações que o povo precisa é a espiritual, né? Que acarretaria aí a bênção material ao povo. Mas o foco original era o espiritual. Mais à frente, Deus fala pelo apóstolo João, como eu já disse, algo relatado no Evangelho segundo escreveu João, para que ele colocasse um certo texto de um modo que ficasse no capítulo 3, em versículo 16, como eu li para vocês, que vem nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Jesus veio para primeiro trazer transformação espiritual, irmão. A arca era o que representava a antiga aliança. Já a mensagem da cruz é o que representa a nova aliança. Então, antes a igreja era guiada por uma arca. Hoje a igreja é guiada por Jesus Cristo, porque a mensagem da cruz é Jesus. Nem a cruz pode ser adorada, porque a cruz foi a arma que o diabo usou para matar Jesus, né? Então a cruz foi a arma que o diabo usou para matar a Jesus. A arca representava a aliança. Já a mensagem da cruz é o que representa a nova aliança, né? Então nós não vivemos mais a aliança velha, vivemos a nova aliança. É o que o diabo quer fazer você retroceder. Voltar a mais de 2000 anos atrás, ao tempo dos profetas, ao tempo que foi feitos os prodígios pelos profetas, e eles rasgar. O que esses caras estão fazendo, você entender, é que você está concordando em abolir o tempo da graça. Quando você curva diante de uma arca, quando você dá ênfase a uma arca feita por mão de homem comedor de feijão e arroz, né? Estupradores da palavra de Deus, né? Deturpador da santa palavra de Deus. Então veja bem que neste caso aí, estas pessoas estão levando você à idolatria, você à mentira, estão fazendo você descrer que Jesus não morreu, fazendo você anular o tempo da graça, fazendo você anular o sangue de Jesus, fazendo você anular a nova aliança, que é o sangue de Cristo, a morte de Cristo, né? E que Jesus veio no tempo da graça. Então, qual a diferença desses mercenários para o tal do David Wall? Nenhum, porque ele também se intitula Profeta Elias do passado, e ele traz então a velha aliança, o artigo do Velho Testamento para o Novo Testamento, podendo então querendo então passar uma borracha, né, nesses 2000 e poucos anos que na verdade Jesus foi morto, né, para abolir o tempo da graça, para que você reemende novamente, né, para que você teça, você costure novamente o tempo, puxe as cortinas que foi rasgada do templo e remende ela e volte a viver a época dos profetas, né, que era o tempo da lei. Então, dos profetas e da lei. Então veja bem, o que eu quero dizer para vocês, né, que o diabo, de uma forma ou de outra, ele vem lutando nessas igrejas pseudas maléficas, satânicas, que na verdade quer o que? Levar o povo a adorar imagens e escultura, a adorar o satanismo, a continuar adorando o satanismo, né? Então veja bem que quando você reverencia diante de qualquer objeto sagrado do Antigo Testamento, né, você se torna idólatras igual os pagãos. Então você nada de diverge, nada é diferente, senão daqueles que verdadeiramente você os pode chamar de irmãos da fé, idólatras pagãs. Então veja aí que nós vimos aí, é o que a Bíblia nos fala, que Jesus veio
para primeiro trazer a transformação espiritual, e a arca era o que representava a antiga aliança. Já a mensagem da cruz é o que representa a nova aliança. Quem é a mensagem da cruz? É a cruz. Como eu volto a dizer, se você tem uma cruz na tua casa, na tua igreja, se prostra ao pé da cruz, você continua prostrando a idolatria como se prostrasse adiante de qualquer utensílio do templo de Salomão. Qualquer um. Porque o templo de Salomão, irmão, pelo que você possa entender, é claro que eu acredito que Salomão foi salvo. Claro, obviamente, né? Filho de Davi. Mas só que tem um detalhe. Só que Salomão era, na verdade, um forniqueiro. Né? Salomão, na verdade, era um adúltero. Ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Então veja bem que ali justamente profanaram a casa de Deus, profanaram a aliança com Deus ali no Antigo Testamento, levaram o pecado para dentro da casa de Deus, igual nós estamos vendo até hoje eles profanando a casa de Deus. Tem rap, hip hop, tem funk, tem todo quanto é tipo de putaria, né? Que eles têm deturpado a palavra de Deus e estuprado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então são homens e mulheres que estupram a verdade, atropelam a verdade e querem dizer que tem Jesus, que tem Deus. Não, eles não têm Deus, não têm Jesus. Ele tem Zeus, né? Eles têm Jesus, né? É o Jesus romano. Então vamos lá. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus, mas agora não é mais a Arca da Aliança. Agora é Jesus que representa, né? Agora Jesus que representa essa presença de Deus, né? O elo, a ponte entre Deus e os homens, né? É Jesus. Pois a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Não está escrito que as pessoas vão ao Pai através de uma arca feita por mão comedor de feijão e arroz, você entendeu? E vai a Deus. Não. Jesus disse isso, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então veja, ter uma réplica da Arca da Aliança, né, dentro de uma pseudo-igreja, né, é desobedecer o que Deus ordenou em Jeremias 3,16, né? Ter uma Arca da Aliança é dizer que Jesus não é suficiente e ignorar que Ele é o elo e não a arca, né? Lendo, porém, aí em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, eu só vou ler para vocês, aí vocês podem ler e acompanhar comigo aí, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, tenha em mão a sua Bíblia quando você estiver assistindo o meu canal, o meu vídeo, para que você possa ter uma certeza. Irmão, a minha revolta aqui é a idolatria que esses filhos do diabo estão levando o povo a se prostrar diante de imagem. Não há diferença nenhuma você repudiar, né, os pagãos, né, porque eles se prostram diante de imagem, de escultura, mas você faz o mesmo. Você leva tijolinho para sua casa, consagrado. Você leva a chave da vitória, né? Você leva rosa ungida. Você leva caneta ungida, toalhinha ungida, travesseiro ungido, chapéu do boiadeiro ungido, camisa com sangue de bode ungido. Quer dizer, vocês levam tanta desgraça para tua casa e vocês querem que Deus ouça as suas orações, né? Ainda vocês dão ibope para esses mercenários, ainda pagando, né? Tirando do bolso o que é santo e lançando aos porcos, né? Dando pérolas para os porcos, levar mais almas ainda para o inferno através das suas mídias satânicas, como nós vemos aí, né? Esses dois abestados brigando aí por uma rede na Rede TV, uma vaga na Rede TV, que é dessa Universal do Reino de Zeus, com a do mundo, né? Que chama-se Mundial, que é a do mundo, né? Então veja bem, né? Que eles aí atrelam, né? É um engolindo o outro, né? Mas só que não é a serpente de Deus, né? Aí a serpente de Satanás engolindo o próprio Satanás, que verdadeiramente eles não vão contra eles, mas eles querem se impor um maior do que o outro, né? Então essa é a razão. Então o diabo não vai contra um outro, contra ele mesmo, mas nesse caso aí, né, nós podemos dizer que o diabo pôs essas carnes para brigar. Então vamos ver aí o que diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Vamos ler comigo? Você já pegou sua Bíblia? Então vamos entender comigo. Vamos ver que João, quando foi levado em espírito ao céu para ver, ouvir e, escute bem, para ver e ouvir e escrever as revelações de Deus, ele vai avistar a Arca da Aliança, não era Deus, ou um símbolo de sua presença, e sim a arca, literalmente falando, pois João tinha visto o Pai e o descreveu de forma diferente. Então vamos lá, vamos ver que João aí, quando foi levado em espírito ao céu para ver, ouvir e escrever as revelações de Deus, ele vai avistar a Arca da Aliança. Não era Deus, ou símbolo de sua presença. Sim, a arca literalmente falando,
pois João já tinha visto, né, o Pai e o descreveu de forma diferente. Veja bem o que diz. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, olha aqui, a pedra jaspe e sardônica, né? E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, do capítulo 4, versículo 2 ao 3, né? Então veja bem, Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 ao 3 e também Apocalipse 11, 19. Então vamos lá, vamos entender que Deus arrebatou a Arca da Aliança quando os babilônicos entraram em Jerusalém. Então pense, se fosse para termos a arca ou a réplica dela, Deus não proibiria e tampouco arrebataria aos céus a verdadeira, né? Se fosse, então deveria ter arrebatado, né? Essa arca, e Deus não arrebatou. Ter a arca na igreja, além de ser desobediência a Deus e a sua palavra, é usar coisas que eram próprias e exclusivas do judaísmo. É eles que têm que pagar pelo preço que eles crucificaram Jesus. Pois além de Hebreus 9, né? Todo o capítulo você pode ler, né? Eu poderia aqui estar lendo todo o capítulo para você, mas leia Hebreus 9. Também leia em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, né? Diz que tais práticas eram sombras, prefigurações das coisas futuras. Pois quando foram instituídas, né, Cristo ainda não tinha sido revelado. Vale salientar que Colossenses é uma carta cristológica. Trata de pessoas e obra de Cristo. Então, tais práticas eram sombras de Cristo. Sendo assim, praticar essas coisas é dizer que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 5, né, fala-se de circuncisão como exemplo de práticas, não é verdade? Do aspecto cerimonial religioso, onde praticando é necessário praticar todos os outros mandamentos já abolidos. Entre eles, podemos citar guardar o sábado, não fazer barba, tirar a esposa de casa no período menstrual, matar o filho, beberrão em praça pública, matar um bezerro quando pecar e for pedir perdão ao Senhor, e etc. Então, quer dizer, vocês que guardam esta aliança e se prostram diante da arca, devem voltar a fazer todo esse sacrifício, né? É simples, né? Deve guardar todos os mandamentos já abolidos, os que já foram abolidos. Entre eles, poder citar, né? Posso citar e guardar o sábado, porque muitos vão dizer, tem que guardar o sábado. Você que guarda a lei pode guardar. Nós que somos cristãos vivendo pela graça, não guardaremos. E não vamos guardar, né? Também não fazer barba, né? Também, na época da lei, tirar a esposa de casa no período menstrual, também não pode. Matar o filho, né? Fazer sacrifício do filho também, na época da lei, podia. Beber em praça pública à vontade, né? Fazer algazarra, matar um bezerro quando pecar e for pedir perdão ao Senhor e etc. Então, você vai pecar, já que você está abolindo, né, a morte de Cristo, já que você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz, como esta igreja, né, universal do reino de Zeus, ela tem, que é uma igreja numa fábrica, né, ou seja, uma empresa que está aí abolindo o sacrifício de Cristo, e você está concordando, você que segue eles e está prostrando diante desses utensílios, você está dizendo, a morte de Cristo não foi em vão. A morte de Cristo não foi vão. Não foi vão, né? Ou seja, não valeu, não tem validade. Jesus não morreu. É mentira. Quem criou o Novo Testamento não existiu. Nós vivemos no tempo da graça. Então você está distorcendo tudo o que aprendemos dentro da nova aliança de Cristo, né? Então você está distorcendo tudo isso aí, né? Tudo isso são obras que não levam à justificação, né? Viver no passado. E ainda desmerece a obra de Jesus. O texto da graça, né? E Cristo já não lhe tem proveito algum. Por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 2.
fala para guardarmos, ou seja, nos afastar das circuncisão, que são os judaizantes, né? Não participe desses erros, não seja cúmplice, não judaize o evangelho de Cristo. Isto é heresia, é pecado, né? Isto é heresia, é pecado. Então você tem que parar para entender que verdadeiramente isto aí não tem lógica, né? Eu já disse para vocês que nós encontramos um momento só em que alguém se prostrou diante da arca, né? Que foi Josué. E mesmo assim, Deus chegou e mandou ele se levantar, certo? Perguntou para ele: o que você está fazendo aí? Não é verdade? O que está fazendo aí? Né? Então veja que nós devemos entender. Vamos aqui ver então rapidamente aqui, algumas heresias do que o povo tem carregado no livro de... Deixa eu ver aqui, deixa eu me entender melhor, para que vocês possam recapitular, né? Porque hoje as pessoas fazem como a Igreja Católica, né? Quer dizer, pegaram, reciclaram tudo isso para chegar e para adorar, né? Então, falando um pouco da idolatria, né? É de ficar emocionante com tanta diferença, né? Por exemplo, os católicos, então tentou contra-argumentar com o famoso, embora falecido, argumento da Arca da Aliança, né? Para ele, os israelitas faziam com a Arca da Aliança o mesmo que os católicos fazem com as suas imagens. Então ele chegou à brilhante conclusão de que o católico podem continuar praticando à vontade tudo aquilo que é exposto. Por isso que os católicos acham que adorar a imagem não é pecado, né? Então veja bem que... Deixa eu ver um texto que eu preparei aqui. Rapidamente, não vou muito longe, né? Vamos ler aqui. Josué capítulo 7, versículo 6, né? Está escrito assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. No 7, versículo 7, né? E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão, né? O 7, versículo 8, capítulo 7, versículo 8 de Josué: ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos inimigos. 7:9, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Capítulo 7, versículo 10 de Josué: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto, né? Notem, no versículo 7, capítulo 7, versículo 10, notem que Deus não consentiu com aquele ato de Josué. Ao invés de elogiá-lo por ter se prostrado diante da arca, ele rejeitou tal atitude. É óbvio que Deus não rejeitou pelo simples fato de estar prostrado, pois estar prostrado diante de Deus nunca foi alvo de rejeição da parte dele, pois é um ato de reverência, mas sim porque estava prostrado diante da arca, né? Este é um fato importante a ser ressaltado, né? Em absolutamente nenhum lugar da Bíblia, Deus rejeita ou corrige a atitude de alguém que se prostra diante dele. Porém, na única vez em que alguém se prostrou diante da arca, Deus rejeitou e corrigiu tal atitude, que foi Josué, né? Foi Josué, né? Então veja que é evidentemente, portanto, que o Senhor não consentiu com o ato de Josué em ter de se prostrado diante da arca, ainda que a arca representasse a presença do próprio Deus. Presença, irmão, espiritualmente presente em pessoa. E o que aconteceu desde então? O fato é que nunca mais algum israelita se prostrou diante da arca, nem o próprio Josué, pois eles entenderam que nem a própria arca, embora fosse objeto, mas santo dentre os Israel, poderia ser alvo de tal adoração. Nem a própria arca,
que era o objeto mais santo ali dentro de Israel naquela época, né, merecia reverência. Por quê? Até porque Deus iria contra a palavra dele. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim que Deus, né, Deus destruirá aquele que destruiu o santuário de Deus. E Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, quer dizer, a arca não foi feita por mão de homem? A arca não foi feita? Então Deus estaria contradizendo? Não. Deus simplesmente não achou lugar na vida daquele povo de Israel para entrar dentro dele. Achou graças no sacerdote, em Arão, né? Achou graça nesses homens, achou graça. Mas, na verdade, eles também, mesmo pela graça, eles não estavam tão aptos, porque eles eram homens, para fazer uma arca santa com a própria mão, né? Então eles fizeram a mando de Deus, assim como Noé também, né, fez aí a arca para salvar o povo. Então, o tesouro que estava dentro da arca, né, que era lá a vara de Arão, que floresceu, né, que era as pedras da lei, né, e tudo isso era como representar aquela arca, representaria você hoje, né, e aqueles utensílios que estava dentro do sagrado representaria o poder de Deus, Deus dentro daquela arca, entendeu? O próprio Deus dentro daquela arca ali representaria, que era guardar as leis, guardar os preceitos de Deus, obedecer, né, a santificação, e o poder de Deus fluía. Inclusive, veja bem que os próprios inimigos ia lá, roubava a arca, pensando que Deus iria chegar. É como se fosse o gênio da garrafa, né? Ou da lâmpada mágica, né? Que você achou, ele é amigo meu, eu esfrego a lâmpada, ele sai e me realiza o desejo. Enquanto eu estou aqui com ele, o gênio é meu favor. Aí vem outro, vem me rouba a lâmpada, aí agora o gênio, né? Eles vão usar o gênio contra mim. Então era isso que os inimigos de Israel fazia, roubava a arca e acabava se lascando. Então eles roubando a arca e colocando os arraial dele, pensando que Deus ia dar justiça para o ímpio, então acabava aquela arca destruindo aquele povo inimigo de Deus. E aí eles tinham que deixar a arca com o povo de Israel. Era isso aí. Agora lembre bem, né? Nós podemos ver aí que o próprio Josué, ele entendeu que adorar, se prostrar diante de uma coisa feita por mão de homem, é adorar ídolo, né? Mas fica a pergunta no ar. Se Deus se agradou da atitude de Josué em ter se prostrado diante da arca, então por que nunca mais alguns israelitas e nem o próprio Josué voltaram a fazer tal coisa? Não é verdade? Se o próprio Deus chamou a atenção, né? Ora, se tal atitude é correta, nobre, agradável aos olhos de Deus, então por que, né, nunca mais eles repetiram este ato? A razão é simples. Josué entendeu muito bem a advertência divina em Josué capítulo 7, versículo 10. A arca não era um objeto ao qual pudesse ser prostrada diante dela, por mais santa que fosse. E Josué deve ter entendido muito bem o recado de Deus, né? Pois corrigiu sua postura e nunca mais repetiu tal ato. Aí nós vemos aí esses abestados aí agora carregando uma arca, né? Agora nós vemos esses abestados aí carregando a arca e atraindo milhares de multidão. 20 mil pessoas para ver uma cena católica, para ver um ritual macabro, um ritual satânico, para ver eles esticar o Antigo Testamento até o Novo Testamento e apagar. O que o diabo quer, meu irmão, é apagar a sua memória. O que o diabo quer é apagar a sua fé. Quer fazer com que verdadeiramente você não, de nenhuma forma, você crê mais na morte de Cristo, no resgate, porque hoje em dia, a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, que a nova aliança hoje está no sangue de Cristo, né? Então está no sangue de Cristo, né? A única vez em toda a história sagrada em que alguém verdadeiramente piou, se prostrou diante de um objeto de imagem, foi no caso da Arca da Aliança. Em nenhum outro lugar da Bíblia, algum servo de Deus aparece fazendo isso. E você que diz, primeiro lugar, né? Segundo lugar também, além do fato de que a arca foi o único objeto a qual eles se prostraram e nenhum outro mais, o fato é que tal ocorrência se deu uma única vez e nunca mais se repetiu. Você não vê nenhum santo, nenhum servo de Deus, servo de Cristo, os próprios, né, messiânico, prostrar diante de imagens, prostrar diante de utensílio que foi feito por eles, se acham sagrado. Deus não mandou esses homens de forma nenhuma, Deus mandou reconstruir a arca, reconstruir o terceiro templo, para se cumprir as escrituras. Mas não está escrito lá, né,
que Deus diz assim, eu vou descer na época depois do arrebatamento e vou, então, ou antes, eu vou ordenar que as pessoas façam materiais sagrados e coloquem dentro da arca, dentro do templo de Salomão. Sabe por que Deus não faria mais isso? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. E Deus utilizou esta arca devido não tinha espaço no coração do homem naquela época, o homem não se dedicava a Cristo, porque Cristo só repreenderia. Veja que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e Deus queria destruir ele no deserto. Por causa de quê? Porque o coração deles estava na adoração a ídolo, na adoração a Satanás. E veja bem que eles construíram lá no deserto um bezerro de ouro para quê? Para adorarem, né? Adorarem. E isso revoltava. E o que mais faz o peso a cair, né? A ira de Deus contra esses hipócritas é a adoração. Deus não divide trono dele com o satânico. Deus não divide trono dele com o diabo. Deus é Deus. E ele é Deus e será sempre Deus. E ninguém tira ele do trono. Então veja bem que na terceira decisão aqui, por uma coisa, a decisão de Josué em se prostrar diante da arca não se deu pelo fato de que era costume entre os hebreus se prostrar diante de imagens. Se fosse assim, teríamos muitas outras ocorrências bíblicas dos judeus se prostrando diante de imagens que representassem Deus ou algum santo e sendo elogiados por causa disso. Mas simplesmente não temos, então, o caso da arca era especial e excepcional. Agora não vem aqui me dizer que aquele povo lá, né, adoraram o bezerro de ouro, se prostraram. Peraí, eu disse homens de Deus, homens santos, pessoas que verdadeiramente tinham compromisso com Deus, que tinham um coração santo e puro com Deus. Moisés tinha, Arão não, correto? Era diferente. Apesar de Arão ser sacerdote e porta-voz de Moisés, mas Arão não tinha um coração, né, igual ao de Moisés. Então, ele, por pressão também, fez o bezerro por pedido do povo, né? Porque independentemente se Arão também não deixasse, né, eles iriam matar a pessoa, né? Este caso excepcional é totalmente fora de costumes, né? Se deu unicamente. Então, irmãos, eu não vou mais além, porque o que eu tinha que falar aqui eu já falei, né? Então, quem prostra diante de uma arca, com certeza absoluta, não passou de ser um hipócrita, um idólatra e seguir uma diocese, uma igreja pagã, o paganismo, e apagar a morte de Cristo, apagar o sacrifício de Cristo. Então, quero dizer para você, não deixe de maneira nenhuma ser levado. Igreja que tem arca dentro da casa, dentro da igreja, igreja que tem cruz, tem um tesílio do tempo passado e adora, não há diferença, são verdadeiramente igrejas que verdadeiramente prostram diante do anticristo e que verdadeiramente merecem mesmo, né, merecem mesmo a punição de Deus, certo? Então eu tô logo dando um conselho para você aí, né? Não entre nessa, porque entrar nessa acaba sendo destruído. Então, a Igreja Universal do Reino de Zeus tem levado milhares de almas ao inferno e eu digo para você, não adore imagem e escultura, né? E se você vive numa igreja que adora a cruz, que lá dentro tem cruz, tem arca, tem um tesílio, catiçal, tem esquilo, tudo que tem na igreja católica, Deus jogou tudo isso fora. Os pagãos foi lá e reciclou e colocou dentro da igreja, porque hoje Deus não habita em arca, Deus habita em nós. E está escrito que depois disso, Jeremias lá, 3:16, né? Deus não aceita que faz nenhuma réplica mais. E está aí, né, a desobediência. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e sinto muito que vocês estão sendo levados ao cativo novamente, e Jesus está vindo arrebatar a noiva, vocês lembrarão disso aí. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. A paz do Senhor.